Neste vídeo, continuarei com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou Inácio da Silva e neste vídeo falarei sobre o que é o tempo para Deus. No vídeo anterior, eu falei sobre os 4 animais do sonho de Daniel, que está no capítulo 7 do livro de Daniel. E para ficar mais fácil, eu dividi aquele capítulo em 2. No vídeo anterior sobre o que é os 4 animais, e nesse vídeo, o que simboliza, o que significa o tempo para Deus. Portanto, este vídeo é um segmento do vídeo anterior, do número 8. Este vídeo é o número 9. Eu vou ler 3 versículos bíblicos para entender o que é o tempo para Deus, que está no sonho de Daniel, no capítulo 7, e Deus alerta ele sobre o tempo que precisará para depois Daniel ser desmascarado. Ele me respondeu: o 4º animal é o 4º reino terrestre, diferente de todos os demais, que devorará, calcará e aniquilará o mundo. Os 10 chifres indicam 10 reis levantando-se nesse reino. Mas depois dele surgirá outro, diferente, que destronará 3. Profilharás insulto contra o Altíssimo, e formará o projeto de mudar o tempo e a lei. E os santos serão entregues ao seu poder durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Primeiro ponto, nós precisamos entender quem está sonhando, para quem é a mensagem ou o alerta. Aqui na Bíblia explica Daniel, e nós devemos perguntar: é Daniel ou é Baltazar? Daniel seria um líder cristão. Baltazar é quando ele abandonou a sua vida cristã e passou a ser um representante pagão de o deus Baltazar, que era uma estátua que simbolizava esse deus, que não simbolizava, era Deus. Então, nesse momento, quem está sonhando não é Daniel, líder cristão. É Baltazar, um líder babilônio. Uma pessoa que representa uma estátua que eles consideram Deus. E que tem o nome Baltazar. E que também herdou o nome dessa estátua. Ele representa essa estátua. E junto ao povo, ele é o representante do Deus pagão e um líder babilônio. Essa pessoa é que está sonhando e que está sendo alertada por Deus. O segundo ponto que precisamos entender é: o que é um reino diferente de todos que existem? O reino da Babilônia se tornou muito diferente de tudo que já existiu e possivelmente jamais existirá. Porque neste reino, Daniel e seus amigos, que eram deportados, vamos dizer, escravos de guerra, passaram a ser influentes, lideranças do alto escalão. Nesse sentido, não existiu na história e possivelmente jamais existirá algo semelhante. Diz assim, na Bíblia explica, para Baltazar, é Baltazar que está sonhando. Você está num reino que jamais acontecerá outro igual, de deportados, de pessoas que pertencem ao povo escravizado, está na liderança e não está fazendo nada pelo seu povo. E é importante também prestar atenção quando diz assim: e destronará 3 reis. Os reis que Daniel destronou, que ele tinha mais poder do que esses reis, eram Nabucodonosor, Baltazar e Dário. No livro de Daniel fala de Ciro, do 3º ano de Ciro. Mas aí eu vou explicar num vídeo posteriormente que Ciro não era rei de Jerusalém e de Judá. Ciro, nesse momento, era rei da Pérsia. E Daniel estava sendo alertado de que ele não derrotaria Ciro. É neste sentido. Mas no vídeo posterior explicarei melhor. E os 3 reis que Daniel destronou, porque ele se tornou tão grande, o seu poder ficou tão grande dentro do reino babilônio, que ele governava além de Nabucodonosor, de Baltazar e de Dário. Esses são os 3 reis que Daniel conseguiu, com sua astúcia, enganar.
e também enganar o povo cristão, que julgava Daniel estar do seu lado, mas Daniel não estava nem do lado cristão, nem do lado dos reis babilônios, e o que ele se preocupava unicamente era com o seu bem-estar. O terceiro ponto: o que é mudar o tempo e a lei? Se nós formos para o capítulo 8 de Daniel, quando Daniel aqui sonha sobre as 70 semanas, e quando nós também entendermos que aqui quem está sonhando é Baltazar, nós vamos entender o que é que Daniel tentou fazer, procurou fazer. Ele não queria que aquela profecia de Jeremias, de 70 anos, estava se aproximando, o final dos 70 anos, que a profecia que Deus confiou a Jeremias ia se cumprir. Daniel não queria isso. Ele era o do alto escalão babilônio, alguém que estava no poder, estava bem, ele não era escravo. E ele não estava preocupado com o povo que ele pertencia, estava escravo. Ele queria que os 70 anos não fosse verdade, que isso fosse mais longe. É neste sentido que ele queria mudar a lei de Deus. Porque Deus, quando diz em tal data vai acontecer, vai acontecer. Isso é uma lei, será cumprido. E Daniel tentou mudar o tempo. Mudando o tempo, ele mudaria a lei. Não aconteceria na data prevista. E o quarto ponto é: o que significa um tempo, tempos e metade de um tempo? Do qual essa pessoa falsa, que realmente aqui é Daniel, que Deus está alertando, vai enganar o povo. Vai enganar as pessoas santas, as pessoas cristãs, aquelas pessoas de bem, que acreditam em Deus, que acreditam na fé. É essas pessoas que ele vai enganar. Um tempo para Deus é quando existe início e fim. Quando Deus diz, vai acontecer de tal data até tal data. Um exemplo, quando Deus disse, a Babilônia governará, escravizará Jerusalém e Judá por 70 anos. Isso é um tempo, quando existe início e fim. E no meio acontece aquilo que Deus anunciou. Então, o que significa um tempo? É o tempo que Daniel enganou o povo cristão e o povo babilônio. Ele conseguiu chegar ao poder e o povo cristão acreditar nele, achando que ele estava representando o Deus cristão. E na verdade ele representava o Deus pagão, de nome Baltazar. Agora nós precisamos entender tempos. Agora Deus não está falando mais do tempo babilônio. Deus está falando de um tempo de Deus, no plural. Então é 2. O tempo de Deus é 1000 anos. Esse é o tempo de Deus que está no livro da Revelação. Em seguida vou ler um pedacinho desse trecho que explica sobre o tempo de Deus é 1000 anos. E depois acontecem as mudanças. Então, temos 2000 anos e mais meio tempo, 2500 anos. E depois Daniel será desmascarado. Essa é a verdade. Será revelada a verdadeira personalidade, o verdadeiro caráter de quem foi Daniel. Um falso profeta. Alguém que traiu seu povo e traiu Deus. Quando ele aceitou o nome de Baltazar, representante de uma única estátua que simbolizava um deus pagão da Babilônia. Portanto, um tempo que Daniel enganou foi no tempo que a Babilônia reinou sobre Jerusalém e Judá. 2 tempos é 2000 anos, meio tempo 500 anos. E hoje faz exatamente 2500 anos desde que Daniel nasceu até eu ter recebido a missão de revelar quem era Daniel. Coisa que até hoje também não aconteceu. Aqui nós podemos ver tudo que Deus fala acontece. 2500 anos depois que Daniel nasceu, que Daniel enganou, que continuou enganando, o povo de boa fé, as pessoas de bem,
for enganado durante 2500 anos, e Deus revela exatamente que após esse tempo, Daniel será revelado sua verdadeira identidade, sua personalidade para o mundo. E a partir dessa data, não só eu, como outros virão que também mostrarão neste sentido. Eu vou ler um trecho do livro de Revelação, em que Deus revela o que é um tempo, em que um tempo para Deus é 1000 anos, e depois coisas novas acontecerão. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a vida até se completasse 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Aqui nós podemos ver que Deus, para Ele, grandes acontecimentos também precisam de uma data longa para acontecer. 1000 anos. No sonho de Daniel, poderia Deus ter dito anos? Não, é tempo, o tempo de Deus. Então, nesse tempo de Deus, era 2500 anos após o nascimento de Daniel, em que a sua verdadeira identidade é revelada. E aqui no livro de Revelação, Deus revela exatamente o que é um tempo. E são 2 tempos e meio. Então nós vemos que tudo na Bíblia é perfeito. É só prestar atenção nos detalhes e acreditar naquilo que Deus nos revela. Nós precisamos acreditar que Deus está nos revelando realmente quem Daniel foi. Porque nós não podemos imaginar que um profeta de Deus reinaria contra seu próprio povo no momento em que ele é escravizado, e em nenhum momento no livro de Daniel mostra Daniel defendendo o seu povo. Simplesmente Daniel está sempre o que ele defende realmente é a imagem do Deus pagão. É isso que ele se refere quando ele fala do meu Deus, é daquele Deus que ele tem um nome. Porque junto ao povo babilônio, ele é Baltazar. E Daniel seria, então, um líder falso. Um falso líder, um falso profeta. A Bíblia é tão perfeita que tudo que é dito, que é escrito na Bíblia, Deus prova com fatos concretos. Na Bíblia diz, existe um falso profeta. E Deus nos revela, através dos próprios sonhos de Daniel, quem é o falso profeta, que é Daniel. E a Bíblia, Daniel escreveu sem perceber tudo o que ele fez, o que aconteceu, o que mudou a vida dele, de um líder cristão para um líder pagão. E Deus foi, através de sonhos, chamando a atenção do que ele fez errado. E Deus também mostra o que é um tempo humano, o que é um tempo de Deus, e na Bíblia também fala o que é uma geração. Porque também tem na Bíblia passagens que falam sobre esta geração. E nós precisamos entender. Para entender a Bíblia, nós precisamos saber com bastante nitidez o que isto simboliza. Então eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 17, o que é uma geração para Deus. Que não é diferente do que nós conhecemos, que é o tempo de vida que o ser humano vive. Este não tem diferença. É no mesmo sentido. Vamos prestar atenção no capítulo 1 de Mateus, versículo 17. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Então aqui nós vamos entender o que é uma geração. E para ser mais fácil, vamos desde o cativeiro até a vinda de Cristo. O cativeiro encerrou-se em 539 a.C. Vamos arredondar isso para o ano 500 a.C. Então pega-se o 500 e divide por 14. E nós temos o que é uma geração para Deus. Naquela época, o povo não vivia tantos anos como nós vivemos hoje. Então, uma geração era o tempo de vida de uma pessoa, que era de
45 anos mais ou menos, pouco menos, pouco mais, nessa época. E Deus falou sobre geração. Nós precisamos entender. Deus revelou o que é uma geração, deixando aqui bem nítido para nós entendermos a Bíblia quando surge a palavra revelação. E nesse momento, através desse vídeo, eu também revelo. Deus iluminou nesse sentido para mim poder explicar o que significa o tempo de Deus, em que Daniel enganaria o mundo durante o tempo em que a Babilônia liderou, escravizou o povo judeu. Era o tempo que Deus tinha dito que aconteceria. Esse tempo, exatamente o que Deus previu, aconteceu. E quando Deus fala de os tempos e mais meio tempo, então passa a ser milênio, 2.500 anos, e Daniel finalmente é revelado a sua falsa personalidade.